E Cristiano, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Vamos nós aí para mais uma live. Ingrid, aproveita que você entrou aí, escreve aí o título da live, tema, dois pontos e o título que eu já fixo aqui. E aí, Daniel, beleza? Que aí a gente já organiza todo o nosso movimento aqui. Tá bem? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Por favor, me deem esse feedback. Que a gente vai organizando aí. E aí, Valéria, tudo bem? E aí? Como estão? Eu vou chamar a Ingrid aqui direto pra gente fazer. Deve aparecer já. Agora sim. E aí, Ingrid, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo? Beleza, você tá me ouvindo bem? Tô, por enquanto sim. E aí, tá me ouvindo também? Tudo Também tô certo? ouvindo. Por favor, dê o feedback aí do nosso áudio, se vocês estão ouvindo bem. Tanto eu quanto a Ingrid, tá? E aí a gente já começa a organizar. Você consegue escrever aí, Ingrid, o tema? Consigo. Tá. Poxa vida, o que, Daniel? Fala aí, não fica triste, pelo amor de Deus. O que que houve? Daniel tá aqui do meu lado, Calma que. quase. Ah, sim. Daniel, se prepara aí que daqui a pouco somos eu e você. Só tô organizando a agenda do mês de novembro, que o mês de outubro tá meio que fechado aí, né? Enfim, Daniel tá emocionado. Enfim, calma aí que ainda não apareceu aqui ainda a tua mensagem do tema, ainda Eu não acho que eu apareceu. mandei aí já. É que ainda não apareceu para mim. Não sei o que que é, mas enfim, tá meio que o pessoal entrando, não sei. É, deixa só. Ainda não apareceu, não sei o que que houve, porque tua mensagem não apareceu para mim ou eu passei por ela, não sei agora. Ô, gente, alguém Fui escreve eu? aí então pra ver se dá certo. Pois é, alguém coloca aí tema, dois pontos. Coloca aí, Daniel, por favor. Fala isso, Daniel, já que você tá aí emocionado, escreve, escreve de forma emocionada aí pra gente. Né? Tema, dois pontos, ampliar o horizonte de consciência, certo? Que aí eu já fixo aqui para o pessoal que chega atrasado, já sabe o que está acontecendo e Isso. a gente já começa a falar. Para o pessoal que sente falta das minhas lives, seguinte, meus amigos, eu estou só fazendo lives atualmente em conjunto, né? Com o pessoal que eu conheço o trabalho e que agora sim, a botar aí. Valeu, Andréia. Valeu, Valéria. Agora botou todo mundo, tá aí. Agora todo mundo botou. E de pessoas que eu gosto do trabalho, que eu acompanho o trabalho de uma certa forma, e que é uma forma também da gente ampliar, já que o tema é esse, ampliar o horizonte de consciência, né? Ampliar aí, né, justamente os psicólogos aqui, né? Tem o Rafael, de repente eu conheço o Rafael, mas eu não conheço a Ingrid, então é uma oportunidade também de vocês irem até o perfil dela e ir lá, ler o texto, conhecer o perfil, enfim, conhecer. É de graça, né? Não tenha preguiça, né? Tem gente que é igual. Uma coisa que eu não consigo. Ó, eu sou paciente, mas tem coisa que me tira a paciência às vezes, ou quase sempre, vamos dizer assim, que é o fato da preguiça do Instagram, entendeu? Que é quando a pessoa fala Muita, né? assim, ah, quando que quanto, sei lá, botaram assim, é online o curso? Aí é só fazer isso, ó. Que você vai passar as imagens e vai aparecer que é online. Entende? Espera, cara, espera, não fica ansioso. Lê tudo até o final antes de você falar. Fica uma afobação, né, de uma certa forma. Mas, enfim, estamos aqui, né, para justamente falar sobre o tema de hoje, que é ampliar o horizonte de consciência. Isso, inclusive, tá Isso. lá no bio, na bio da Ingrid. Te ajudo a ampliar o horizonte de consciência. Então, estou aqui, eu, pedindo ajuda também para ela me ajudar a entender, para a gente conversar sobre isso,
sobre essa ampliação, sobre esse movimento da consciência aí de uma maneira maior, e podemos dizer assim, mais ordenada, podemos chamar assim, né? Então, Isso, com nós certeza. vamos comentar aqui juntos, como vocês já estão acostumados, quem já está aqui há algum tempo, né? Acompanhando essas lives com convidados, né? Vamos falar dessa forma informal, mas para que a gente consiga pegar algumas coisas aí, para a gente já, de uma certa forma, começar a visualizar a nossa própria vida de uma outra forma, né? Como já saísse daqui, calma aí, eu tenho que ampliar minha consciência, por quê? Porque eu vi isso na live, isso faz sentido, tal, então eu tenho que fazer. Então, a ideia de hoje é, mais uma vez, né, trazer para vocês mais um tema relevante, bacana, para que a gente possa conversar, tá? Enfim, quer se apresentar? Quer Vamos falar? lá, O que que você faz? Diz que você está junto vamos com um lá. grupinho do Daniel, dos psicólogos, super psicólogos aí, lá do grupo do Daniel, Pois, certo? Se apresente aí pois um pouco é. e aí a gente já entra no tema. Tá, tá. Vou fazer uma apresentação breve. Sou Isso. psicóloga, gente, trabalho só aqui de uma pessoa, certo? A gente tem uma clínica aqui, inclusive, vejam lá o Instagram da clínica, é bem legal, vocês vão conhecer vários. Não tenham preguiça, como o Rafael estava falando, tem vários perfis legais lá, tá? Então, a gente tem feito um trabalho mais voltado para logoterapia por aqui, né? Geralmente o pessoal da clínica trabalha bastante com logoterapia e depois de conhecer o Rafael, a gente tem entrado aí na psicologia tomista também, né? Dado uma ampliada no nosso jeito de olhar para o paciente, porque isso também é importante, né? É, antes mesmo de começar a falar exatamente de consciência, a ideia da gente, na verdade, a minha ideia quando eu coloco lá no meu perfil isso, né? Te ajuda a ampliar o horizonte de consciência, muito mais dizer quem é Ingrid, ou por que, o que a Ingrid fez, né? Que curso, que mestrado, doutorado, enfim, no sentido de mostrar que a gente precisa olhar para a nossa realidade e ampliar um pouco ela, porque a gente não está conseguindo olhar da forma que a gente deve olhar para as coisas, né? E aí, quando eu Uhum. conversava com o Rafael sobre isso, a gente tinha muito em mente que, pelo menos é isso que eu percebo, né, Rafael, pela nossa conversa, você me corrija aí se eu estiver errada, Uhum. mas o que eu percebo é que essa ideia de realidade, ela está um pouco reduzida, né? E eu não sei se isso chegou com essa modernidade, com essa atualidade. Então, está tão reduzida a ponto, por exemplo, da gente não conseguir passar as fotozinhas no Instagram, né? Para ter uma percepção melhor daquilo ali, a gente precisa perguntar, precisa que o outro responda. Então, é sempre essa Uhum. necessidade de que o outro nos sirva de alguma forma, É quase né? como E aí, se fosse direto ou indiretamente, me parece como se fosse uma fuga de você ter a tua própria experiência com aquilo. Porque quando a gente fala aqui da preguiça do Instagram, né, de passar de repente o dedo pro lado, de acompanhar os stories até o final, né, para depois ir naquele processo, isso me lembra a questão assim, me fala o resumo do livro para eu não precisar ler. Entende? Então, assim, entra mais ou menos nessa mesma esfera, né? E quando a gente fala dessa necessidade de ampliar a consciência, eu não sei o nome exatamente do objeto, que é aquele negócio que põe no cavalo, sabe? Para ele não olhar para o lado, sim, para ele não se assustar sim. com o É carro, mais ou alguma menos coisa assim, né? Então, assim, eu fico olhando para frente, não no sentido positivo da coisa, né? Mas eu fico olhando para frente porque eu propositalmente eu fecho essa perspectiva que tem as coisas em volta, no lado e enfim, que as coisas estão acontecendo não só na minha frente, né, que eu não sou necessariamente o personagem principal da vida, né, da realidade, né, que eu faço parte dela, né? isso. Isso. Então, E eu acho vou que falar, isso vou falar. surge de uma necessidade que a gente tem com os nossos próprios pacientes, né, Rafael? Não sei Sim. se você percebe isso, mas para mim surgiu dessa necessidade de quando chega alguém aqui na clínica e eu consigo ver que está realmente como se fosse usando isso que você estava falando, né? Que só Uhum. consegue olhar para um aspecto da vida e não consegue perceber que a gente tem uma visão periférica e que a gente precisa usar essa visão periférica ao nosso favor. Uhum. Sim, até porque essa visão, sem ser a visão periférica, é uma visão, como você falou agora há pouco, necessariamente limitadora, né? E aí, se a gente parar para pensar, a gente pode ter contato com bons conteúdos, só que por a gente não ampliar, né, digamos assim, essa consciência, a gente tende a pegar um bom conteúdo e achatá-lo dentro dessa visão, né?
Não vamos entrar nesse ponto hoje, mas é só, todos nós sabemos disso aqui, quando nós falamos de temperamentos, por exemplo. Eu pego um conteúdo e faço isso, pá, com ele. Né? Eu pego a realidade e faço pá, com ela. Eu sempre vou dar uma fechada aqui e não me relaciono de forma realista. Né? E isso entra, entrando no tema consciência aqui, ao meu ver, eu acho que até numa questão equivocada quando nós falamos de consciência, quando a gente trata a consciência como um juízo subjetivo. Sim, Entende? sim. Então eu vou olhar para os temperamentos e vou dar um juízo subjetivo a ele e é isso aí. Né? Só que se for isso aí já era. Então o temperamento vai ser muleto, o temperamento vai ser arma, o temperamento vai ser escudo, o temperamento vai ser muito bom, o temperamento vai ser muito ruim. E eu não me relaciono com o que é de verdade, né? Então eu vou reduzindo esse horizonte. Esse horizonte passa a ser... É como se cada vez... Olha que analogia talvez interessante, vamos torcer para que seja até o final, quando eu acabar de falar. É como se o homem entrasse sempre numa rua sem saída. Entende? É como se ele só ficasse Sim, tentando. Ele não tem horizonte. Ele vai... Opa, temperamento. Opa, rua sem saída, porque eu me limitei. Né? A outro assunto. Eu vou lá e entro numa outra rua sem saída. Então isso vai necessariamente atrapalhando que ele se desenvolva. Né? Não é à toa que os pacientes, você falou até dos pacientes, eles vão chegar e falar, eu já tentei de tudo, Rafael. Aí quando fala assim, não tentou. Entendeu? Não tentou. É como se eu falar. Teve algum paciente que eu já falei isso. Tentou de tudo? Então, agora a gente vai tentar tudo de novo de uma forma correta. Porque você tentou tudo de forma errada. Né? Porque você está exatamente. se limitando. Então, a última coisa. E não estamos falando aqui de limitações Que são verdadeiras. Nós importantes, temos. né? Isso. Tem Exatamente. algumas Nós temos limitações que são limites. importantes, né? Exatamente. Exatamente. Nós temos as limitações que são reais, que são importantes, mas o problema é quando você limita absolutamente tudo. Né? Tudo. Então, É. até aqui, ó, foi o Marcial falou aqui, né? Vejo também a carência humana, que carência humana levasse ao indivíduo privar de viver e conhecer o mundo com autenticidade. Pois é, essa carência pode ser uma espécie de carência que ela precisa que alguém leve ela na mão de alguma forma, né? Uma espécie de necessidade que alguém mostre tudo para ela. Só que Uma é como se fosse necessidade de assim. contorno afetivo, né? Exatamente, exatamente. É como se fosse assim, ó, você tem que arrumar a tua cama. Aí você vai falar assim, mas poxa, ninguém vai bater palma para mim, não? Se eu arrumar a cama? Não, vai não, meu amigo. Você tem que Não, não arrumar vai. em Porque ponto a vida não final. bate palma. Exatamente, a vida não bate, né? Exatamente, olha lá. Foi o que o Marcel colocou aqui, né? Pois na carência faz, faz com que o que vale é as curtidas e a necessidade de expor sua vida para virar público. Exatamente. A vida não vai ser, né, esse espetáculo aí onde as pessoas vão bater palmas pra gente. Né? Não é à toa Mas que isso, não vou isso. falar muito sobre esse assunto, mas para quem está na onda Ah, do Coringa aí, né, a gente não tem que ficar esperando certas coisas ali, senão a gente vai apoiando certas escolhas absolutamente equivocadas, porque nós não tivemos certas questões. Né? Então, mas uhum. eu estou mal porque não aplaudiram quando eu arrumei minha cama. Então, você está visualizando as coisas erradas. É simples assim, você está visualizando errado e você está gerando uma consequência a partir dessa má, né, visão de algo ali. Certo? Você ia falar, te interrompi. Então, não, eu ia falar que justamente essas limitações, né, pelo que eu vejo, é que até mesmo as próprias correntes de psicologia, elas acabam trazendo um pouco disso pra gente, né? Como se a gente Uhum. tivesse que limitar o ser humano, por exemplo, apenas o comportamento, né? É apenas os Sim. instintos. E aí a gente Uhum. fica numa ideia de trabalhar com alguém que vai ser apenas aquilo, como se a pessoa se movesse na vida apenas por esse elementozinho que faz parte, né? Sim. Que dá uma motilidade para a consciência, para a personalidade e tal, mas que não é só aquilo, né? Uhum. E eu A acho que essa ideia de. limitação é uma limitação bem errada. Sim, é a ideia de você pegar o homem absolutamente por inteiro, né? E não, eu vou pegar só aquele ponto ali dele, eu vou pegar só aquele outro ponto. E eu vou. E quando a gente fala de pegar um ponto, não é porque eu tenho uma limitação no tratamento de outro ponto. É porque eu Uhum. excluo, quando nós falamos aí, você deu o exemplo da psicologia de uma certa forma que ela vai fatiando o homem numa pizza, não é porque ela não quer tocar em outro assunto porque ela não tem capacidade. É porque ela não Isso, leva em consideração. É esse o isso, ponto. Então isso. eu vou dar uma super consideração ao A e o B não existe, o B não me interessa. Aí uma outra linha vai dar uma super consideração ao B e o A já não Não interessa. parece. Né? E quando que nós Exatamente. vamos pegar o homem inteiramente? Exatamente como o Cristiano botou ali. E o homem de forma integral?
né? Isso é absolutamente importante. Uma das piores formas de você meio que destruir uma personalidade é quando você começa a fatiá-lo, né? E principalmente quando começa a fatiá-lo e ele começa a aceitar essa fatiação. Então ele vai achar super normal ele ser 3, 4, 5, 6, né? Dependendo do contexto dele. E no final das contas ele vai terminar longe de quem ele é de verdade, né? Não dá para fatiar, quer dizer, dá. Não é recomendado, Não né? Você recomendado. Exato. fatiando aí como uma pizza, né? Então isso de fato é fundamental. Certo. Então assim, você acabou de falar aqui que até essa ideia dessa ampliação do horizonte de consciência passa necessariamente, no seu exemplo aí prático, até pelo contato com os seus pacientes, né? Você vê ali que o pessoal chega de uma certa forma muito fechada, né? Isso. Sim. Eu acho que... Você ia Pode perguntar falar. alguma coisa? Pode falar, pode falar, pode falar. Tá. Eu acho que eles não conseguem perceber Hum. quão grandes e quão profundos eles podem ser, assim, tipo, Uhum. quão profundo o ser humano pode ser, né? Tá com um olhar tão limitado, tão fechado às coisas, que você não consegue perceber a profundidade, tanto, né, para uma bondade, né, do ser Uhum. humano, quanto para uma parte ruim mesmo que nós temos dentro de nós, né? E aceitar Sim. isso, né? E perceber e Uhum. chegar até lá, conseguir ser profundo e chegar até essa profundidade. E aí eu gosto Sim. muito de comparar como um crescimento num arco vertical mesmo, assim. Eu digo muito Uhum. para os pacientes, né? Se você fosse se colocar nesse arco, mais ou menos onde é que você estaria? E aí a gente vai tentando medir como é que ele se encaixa. Só Uhum. que em que sentido? No sentido de que a cada vez que eu me aprofundo no arco, né, para cima, eu vou crescendo na minha bondade, e a cada vez que eu aprofundo para baixo, eu vou crescendo em elementos ruins que eu posso ter dentro de mim. E aí, Uhum. nesse sentido, muitas vezes o paciente ele se limita a alguns instintos que estão dentro dele, né? A gente sabe Sim. disso. E aí, essa limitação desses instintos faz com que ele não perceba quão profundo ele pode ser, Sim. Não, né? E é isso. nas minhas anotações sobre o mau entendimento do que seria a consciência, entra exatamente nisso. Eu até anotei aqui, né? Eu falei da opinião subjetiva. As pessoas acham que a consciência seria uma espécie de opinião subjetiva. Seria ali a inclinação do instinto, né? Então, eu acho que isso Sim, seria minha consciência ali, né? Ou também até mesmo um sentimento espontâneo. Acho que sim, aquilo ali é uma consciência, né? Então, nós temos que entrar na seguinte percepção. Inclusive, percepção é uma consciência, né? fala de consciência. Isso. Exatamente. Então, assim, a consciência de. Vamos pegar aqui elementos, digamos assim, da consciência. Então, a percepção é uma, o discernimento é outra, né? E, digamos assim, essa formação, né? A minha consciência, ela é formadora de algo. Só que Sim, a minha consciência, ela não pode ser, pelo menos, um Deus. Certo? sim, Por quê? Se a gente já entendeu de modo errado, né? Por exemplo, essa frase, né? Eu segui a minha consciência, né? Eu segui minha própria consciência, né? Isso não é necessariamente um problema. O problema é quando eu acho que a consciência vai entrar nessa esfera subjetiva, inclinação aos instintos, enfim, ruins, né? E um sentimento espontâneo. Por quê? Porque isso vai criar necessariamente um relativismo absoluto. E aí, se cria um relativismo absoluto, como que eu vou ampliar? Porque eu vou ficar vendo só assim, né? sim. Muitas vezes as pessoas acham que não definir as coisas é dar liberdade. As coisas serem do jeito que elas querem ser. Só que isso não é ampliação, porque todas as coisas não funcionam de qualquer forma, Dessa né? Por exemplo, eu tenho um forma. caderninho aqui, ó, capa mole, tá vendo? Assim, bem molinho. Se eu botar um prego na parede e fazer isso aqui, eu não vou pregar um prego, porque isso aqui não serve para pregar um prego na parede. E ponto final, Isso. né? Então, é um processo onde eu tenho que saber que eu dar uma liberdade, é como se eu tivesse esse poder de dar liberdade nas coisas para elas serem usadas em absolutamente qualquer coisa, né? Fosse libertá-las, mas no final das contas vai escravizá-las no final das contas. Sim, Porque é como sim. se falasse, eu Porque não sei o que eu tenho que fazer, porque eu estou aqui pegando o meu sofá e botando na cabeça e estou chamando de chapéu. É claro que não vai ser um chapéu, porque isso é um sofá. Então você não está se relacionando, você está relativizando tudo. E isso não amplia
a tua consciência para uma verdade que te coloca na realidade, que te faz Exatamente. mover de uma forma boa, né? Pode falar, você ia falar? Eu até anotei aqui, Rafael, eu até anotei aqui, justamente você está falando do ponto que eu venho pensando muito, né? A gente não consegue Uhum, nem enxergar o que é que está na nossa realidade. É como se muitas vezes as pessoas fossem realmente míopes, né? Outro dia eu estava uhum, lendo um dos textos do professor Sidney e ele falava isso, né? Uma miopia para algumas coisas e é como se a gente realmente fosse míope para algumas coisas. Elas chegam aqui como se não enxergassem muito bem, o foco não está ajustado, né? Para capturar o uhum. mundo da melhor forma. E aí, uma vez que o foco não Sim. está ajustado para a gente capturar o mundo da melhor forma, a gente não consegue nomear as coisas como elas realmente precisam ser nomeadas, que eu acho que era mais ou menos por Uhum. aí que você estava começando a falar, né? Por quê? A nossa consciência, ela precisa de um norte, entende? Ela precisa de Sim, um norte, porque sim, é onde eu vou ampliar. Se eu não tenho esse norte, e eu entro nessa ideia meio contemporânea, né, que ela é subjetiva, relativista, instintiva e tal, 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 eu vou não tendo um bom norte. Não é à toa que, por exemplo, e o norte, que é interessante para nós, o norte não está dentro de nós. Né? É como se nós tivéssemos, é como se nós fôssemos os reis magos e nós precisávamos das estrelas para ser guiados. Então nós precisamos de algo fora para nos guiar, né? E esse algo fora é a realidade. São as coisas que sim, estão fora de nós dentro de um mundo objetivo. E isso vai sim, formar uma boa consciência. Para que aí sim, sim eu consiga ter uma boa consciência e dentro dessa boa consciência eu consiga estar mais presente na minha vida isso. e até A mesmo gente na vida dos precisa outros, né? a gente precisa perceber que a consciência, ela parte, né? Primeiro, a gente precisa perceber que o que diferencia a gente por ser humano é a nossa capacidade de escolher, né? E Uhum, que essa capacidade de escolher, ela dá uma pitadinha na consciência da gente, né? Dá sim. um tempero diferente na consciência da gente. E que a partir daí é que essa consciência começa a se mover, porque a consciência ela tem que partir do pressuposto de que a realidade existe, eu preciso responder alguma coisa que está acontecendo na realidade. Para isso, eu respondo Uhum. escolhendo, e à medida que eu escolho aquelas coisas ali, eu vou minha personalidade, Opa, a minha travou. Na melhor hora consciência, travou. Voltou. baseada Calma, calma. justamente nesse norte que você estava falando. Calma aí que travou. Travou. Você foi falando Travou? aí meio que dando travar. Tá bom. Você estava falando que ali Tá. a consciência e a questão dos atos ali que vai ajudando Isso, a as formar escolhas, ali né? As escolhas as coisas. são muito Isso. importantes para a gente entender um pouco da nossa consciência. Não é que eu Uhum, escolho baseado na minha consciência, né? Não é uhum, necessariamente isso. Mas é que, sim. por eu ser humano, parte do pressuposto que eu preciso escolher para poder, né, viver. Isso é o que me Uhum, diferencia, por exemplo, de ser apenas um instinto. É o que vai sim. fazer com que eu amplie a minha consciência, né? Mais ou menos Uhum, por aí. E a partir do momento que eu vou escolhendo e que eu vou aprendendo as coisas que já estão na minha realidade, sabendo uhum, exatamente o que elas são e sabendo como eu ajo com elas, baseado nesse norte que você falou, uhum, né? sim. Aí eu vou ter uma ideia dessa consciência. Uhum. Então podemos dizer que o homem só vai conseguir ampliar a consciência na medida que ele for autenticamente humano, Sim, com né? toda certeza. A consciência faz da gente um ser humano. Pois é. Então por isso quando as pessoas falam assim, mas isso é meu instinto, ele meio que se reduz a ser somente um animal Totalmente. qualquer, né? Isso, isso. E aí ele não Exatamente. ajuda essa ampliação ali da consciência e volta aquela ideia das ruas sem saídas ali, não tem horizonte, né? São as ruas sem Não saídas, tem porque horizonte. sempre vai dar errado, né? Porque vai sempre dar Sempre, errado. sempre vai dar errado. Porque a gente Uhum, vai estar sempre partindo do pressuposto de que as coisas vão ser da forma que a gente quer, porque é tudo uhum, instinto. Então, quando a gente parte do instinto, do prazer, né? Daquela sim. sensação. Então, é como se. E a vida, como a gente falou logo no começo, né? A vida não está aqui para bater palma pra gente. Sim, pois Né? é, pois é. E vem essa perspectiva da gente conseguir visualizar o quanto que isso faz parte até do processo de maturidade. Por quê? Se a gente cai nessa ideia do prazer, a gente vai entrar naquela frase, né? Eu só faço o que eu quero.
Se eu só faço o que eu quero, eu sou um neném, né? O neném, ele só faz o que ele quer mesmo, porque ele não vai, nossa, eu vou dar um, não vou chorar não porque minha mãe deve estar cansada, não. O neném não vai pensar esse tipo de coisa. Ele vai chorar e ponto final. E enquanto você não descobrir o que ele quer, né? Se ele está susto, se ele está com fome, ou enfim, se ele está com alguma cólica ali, ele vai ficar chorando, né? Então essa capacidade ali da ampliação do horizonte de consciência passa por uma vida necessariamente adulta, né? Madura ali, onde eu sei que eu não vou fazer sempre o que eu quero, né? Eu estava falando até ontem na live que eu fiz para um bate-papo sobre o curso que eu falei, não existe vida adulta, vida madura sem sacrifício, né? Não. E aí isso, podemos dizer a mesma coisa, não existe uma consciência bem formada sem essa maturidade para conseguir se sacrificar, né? Então, isso é justamente afastar-se em toda aquela ideia dessa consciência que é uma coisa subjetiva, individualizada demais, né? Onde cada um cria sua própria verdade ali e joga para fora e o conflito vocês que resolvam aí, porque eu não tô nem aí. Eu só não posso contrariar a minha consciência e eu tenho que ser super sincero aqui, ponto final, né? É, E isso é uma exato. receita do caos, né? Se a gente parar para pensar, né? É uma Com receita. certeza. É à toa que a pessoa pode até chegar no consultório e falar assim, mas eu faço da forma que minha consciência, tal, etc, etc, etc. Aí vai lembrar assim, Rafael, mas por que a nossa consciência nos acusa em algum momento? Porque de alguma forma nós temos uma consciência, pelo menos em algum grau, bem formada em algum momento, dentro da nossa história, dentro de uma educação que a gente recebeu, e a gente muitas vezes tem o contrário àquela educação, né? Que às vezes é uma educação que ela, independente da dificuldade das pessoas que fizeram isso, seria ali uma educação dentro de um bem universal, né? Porque vale lembrar também, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Esse ampliar a consciência, essa maturidade, não é algo necessariamente bibliográfico, né? Onde eu tenha que estudar sobre. Rafael, me indica um livro que o título. Olha aí, tem o seu aluno aí. Me indica um livro que fale sobre ampliar a própria consciência. Não é esse o ponto, né? Então é como se fosse, pô, meu avô estudou até a quarta série e é um cara maduro. Então não é uma questão de você pular de cabeça dentro de um livro para que você, nossa, agora eu saí com o meu horizonte de consciência super expandido. Não A gente até necessariamente. conversava sobre isso da maturidade não estar relacionada à idade nem a tempo de estudo, né? Outro dia. Uhum. E justamente parte desse pressuposto, que na verdade não existe uma bibliografia, como você falou, mas existe como você escreve a sua É, biografia. exatamente. Partindo, não é? Partindo desse ponto aí para a gente realmente conseguir entender de forma melhor a nossa consciência, a gente precisa entender que forma a gente está narrando a nossa vida. Eu acho Uhum. que é o essencial. Por isso eu Sim. sempre tenho. Pode falar, pode Pode falar. falar. Por isso eu Não, sempre vai. tenho batido muito na tecla assim, dos pacientes de saberem quem são, né? E de Uhum. o que está movendo a vida deles. Porque enquanto a gente não sabe o que é que está movendo a nossa vida, o que é que está fazendo com que Sim. a gente se levante todos os dias de manhã, se coloque de Uhum. pé, né? Vá fazer uma maquiagem para sair de casa. O que é que me move? O que é que me faz querer fazer isso? Né? Sim. Enquanto a gente não tem conhecimento disso, a gente não escreve a nossa biografia de uma forma Uhum. completa. É como se, eu costumo dizer, é como se a vida fosse passando e e a gente passasse por ela, sem entender nada, né? Sim. É aquela ideia, eu tô vivendo, tô existindo, né? É como se eu Isso, só tô só existindo. Tô só existindo, vivendo não. estou E esse é um ponto assistindo. importante. E esse é um ponto importante porque isso tem que deixar bem claro para nós. Nós somos conhecidos pelos nossos atos, não pela nossa consciência, Isso. Por isso né? que eu falo das escolhas, né? É a forma como a gente Uhum. escolhe que Sim. vai dar essa cor para a consciência. Uhum. Exatamente. Então, não adianta a gente cair numa esfera assim, mas eu tenho uma boa consciência, mas eu escolhi errado. Cara, você está em contato com o mundo objetivo, na realidade. É ali onde as coisas acontecem, ali que você vai escolher algo, as pessoas em volta vão ver exatamente o que você está escolhendo e Uhum. existem escolhas efetivamente boas e efetivamente ruins, né? É aquela ideia, tudo bem, Rafael, nós temos uma vida, eu tive uma vida necessariamente pesada, eu não fui de repente tão bem acolhido dentro da minha história, tudo bem, mas matar continua sendo errado, por exemplo. Entende? E, Independente também. E eu sei disso, né? Eu sei disso. Então, de uma certa forma,
A gente não pode deixar de nos preocuparmos com o nosso ato no mundo externo, porque é ali que as pessoas vão necessariamente nos conhecer. É claro que o ideal é que você tenha uma conversa saudável entre essa consciência e esse ato, não fique uma coisa contradizendo a outra, obviamente. Você seja o sujeito integral que a gente estava falando ali, né? Então, isso é algo fundamental. Certo. E quando a gente fala, por exemplo, de, tá, beleza, Rafael, já entendi que eu tenho que estar ali inserido na realidade, que eu preciso, a ampliação do meu horizonte faz parte ali de uma vida com as minhas atitudes, de boas atitudes ali, de eu perceber que eu não sou o centro, de perceber que eu não posso colocar a minha consciência como algo subjetivo, algo instintivo, algo espontâneo ali no sentido de um impulso emocional. Tá, e o que que eu faço, vamos dizer assim, para que a gente possa educar, se a gente pode chamar dessa forma, a nossa consciência? Qual seria o caminho, então, para alguém que chegou aqui e falou, ok, Rafael, já entendi, estamos tirando esse ponto que atrapalha a minha ampliação e nós temos que entrar, por exemplo, na alimentação, na boa alimentação. Onde que nós começaríamos mais ou menos aí? Tá. Eu geralmente costumo dizer que são 3 pontos. Se fosse para ser não é uma receita de bolo, não vai funcionar como uma receita de bolo, mas se fosse para ser uma receita de bolo, eu diria 3 coisas, né? E aí você me completa aí caso você pense mais alguma coisa. Eu acho que a gente primeiro a gente precisa ter uma percepção bruta das coisas, né? Conseguir Essa percepção entender, bruta seria ali a ideia de entender boas a realidade definições, como a né? você, né? Uhum. Ver exatamente o que é. A partir disso, eu consigo dar nome às coisas, mesmo que essas coisas ou que eu seja limitado em determinado ponto, entender esse limite, né? A proporção desse limite. Isso é Seja um limite importante real, né? também. Isso dentro do real, né? A partir disso também ter um certo domínio da linguagem, como a gente falou. A gente precisa, né, compreender essa gramática do mundo. Ela muitas vezes acaba sendo diferente dessa gramática que está aqui na nossa cabecinha, porque muitos ensinaram para a gente que primeiro a gente pensa e depois é que a gente faz alguma coisa, e não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Esse é um movimento anterior, na verdade. E eu acho que uma das coisas principais também é ajustar o nosso foco, de forma que a gente consiga calibrar o olhar para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, perceber que o nosso olho, né, ele tem uma visão periférica e a gente precisa fazer uso disso, dessa visão periférica. E como terceiro ponto, assim, né, eu falei 3 pontos, terceiro ponto seria ter uma base um pouco mais ética das coisas. Uma base onde eu consigo, né, que aponta para a minha dignidade. Então, onde eu consigo perceber que valores eu tenho, eu acho isso bastante importante, né? Que virtudes eu posso vivenciar de acordo com esses valores, que vão me puxar para cima, que vão fazer que eu seja o máximo de humano que eu posso ser. Porque eu acho que a gente está perdendo essa capacidade de enxergar no outro as possibilidades do que ele pode ser, né? Assim, Exatamente. Eu tava falando com uma paciente hoje exatamente disso. Que falei, como é importante a gente tentar enxergar o potencial no outro, né? E a gente dar essa oportunidade desse outro exercer o potencial dele. É claro que nem todo mundo vai fazer isso, nem sempre vão fazer isso com a gente, mas tendo essa oportunidade é algo de fato importante. Então, assim, então a gente pode falar que botando algumas coisas dentro dessa, entre aspas, receita aí, né? A gente pode falar de um bom relacionamento com pessoas que também tenham essa boas visões, né? Porque você está falando, é muito melhor que eu tenha me relacionando com pessoa que já tem essa consciência, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Né? Porque ela vai ser meio que uma orientadora direta ou indireta disso para mim, né? Isso. Então isso é algo também, isso também é algo importante, né? A convivência, não adianta, é difícil às vezes você tá vivendo no meio, né? Onde só se você tiver uma independência muito boa, aí, ok, você consegue meio que dar uma descolada no meio ali, né? Mas se você não tá bem consegue difícil. pois é, se você for muito dependente daquele meio, emocionalmente falando, você vai ter que fazer um esforço muito grande para conseguir sair dele, né? Então, assim, é uma formação, digamos assim, que vai ser, a gente pode chamar até aqui, nesses pontos que você falou, de uma formação até mesmo vital para o homem, né? Ele ampliar esse horizonte de consciência. Você foi falando, eu me lembrei da lupa, né? Várias vezes eu falo para o paciente, tira essa lupa, cara.
Pra você ver as coisas sem a lupa, porque tem uma história toda até ali, né? É claro que, como eu falei, nós temos, né? Nós temos os atos e somos conhecidos por eles. Mas se a gente está pensando num exame de aperfeiçoamento pessoal, que é como você falou ali, ser o melhor humano possível, né? Um aperfeiçoamento pessoal, eu tenho que perceber o caminho que a minha escolha foi feita, né? Para justamente eu bater aonde precisa ser batido, né? E Isso. uma coisa que você falou que é muito interessante, que a gente pode usar no português aqui, dar nome aos bois, né? Que é exatamente saber dizer se aquilo ali é errado e ponto final. Não é certo porque eu fiz, é errado e, enfim, eu fiz um erro e eu preciso corrigir isso aqui de alguma forma, né? Então essa questão da linguagem ali é importante. E você também falou da gramática do mundo, né? Isso também é não sei se isso é teu, porque isso é bem interessante, inclusive, esse título, né? Não vou roubar, mas pode ficar tranquilo. Mas assim, o ponto é importante nessa gramática do mundo. O mundo se movimenta e conversa de uma forma, né? Ah, mas, Rafael, mas você não fica falando o tempo inteiro aí que nós estamos numa sociedade patológica. Sim, a sociedade patológica também tem uma gramática, né, dela. Mas eu não sei se a intenção sua foi essa, mas quando você falou ali essa gramática do mundo, eu penso numa gramática quando a gente fala de bens universais que estão no mundo desde sempre, Sim, né? sim. Então, como se fosse assim, ó, tem que ser bom. Isso é uma gramática do mundo, desde sempre. Ah, mas a sociedade de hoje já subverteu essa ideia de bondade. Ok, mas o ser bom ele continua independente da sociedade que nós estamos inseridos hoje. Porque ela vai meio que confundir a gramática mesmo, né? Digamos assim. Quando a gente entra numa época desordenada, numa sociedade muito desordenada, ela vai pegar essa gramática e vai inverter muitas das vezes, né? Não é que tem essa ideia de chamar o belo de o feio de belo, né? O ruim de bom, o desordenado de ordenado. Então, a gente precisa entender a gramática do mundo, não necessariamente do mundo atual. Vai ser interessante também aprender do mundo atual para nós entendermos exatamente em qual momento da história nós estamos. Mas a gente fala também de uma gramática, digamos assim, universal. Porque o homem é chamado à felicidade, o homem é chamado às virtudes. É até engraçado falar assim, como assim o homem é chamado às virtudes? Isso pode soar estranho para alguém. Por quê? Porque a gente já está numa sociedade que tem uma gramática que já quer distorcer essa verdade universal, né? Essa ideia, a pessoa já tem até uma resposta pronta quando a gente fala assim, ó, o homem tem que se aperfeiçoar. Aí a pessoa vai falar assim, ah, mas ninguém é perfeito. A pessoa já tem uma resposta pronta para dar para isso, então ela sequer tentar se aperfeiçoar. Então, no final das contas, a gente só vai abrir esse horizonte de consciência quando a gente reverencia a verdade. A verdade das coisas e como as coisas são. Se eu não faço essa movimentação, eu vou picotando, né? Exatamente. Até uma aluna minha que comentou aqui, né, ter o olhar belo, eu tenho tocado muito nisso na aula, né, da gente trazer de volta essa questão de olhar o belo, perceber o que é bom, para que com isso a gente consiga enxergar a verdade das coisas. Porque através da verdade, a verdade vai ser esse motor, né, dentro da gente, quando a gente consegue perceber isso. A verdade vai ser esse motor. E através dela que a gente consegue fazer esse ajuste de olhar. Né? A gente precisa fazer o ajuste de olhar através da verdade. Senão a gente vai ficar mil. Exatamente. Manu perguntou, Rafael, o que é verdade para você? Para mim não interessa se seja verdade. Eu só pego a definição de alguém muito maior do que eu, que falou que a verdade é a adequação do intelecto à coisa. Isso é porque eles ficam me perguntando na aula, Rafael. Não. Ok. Estão me perguntando na aula. Pegadinha. Só querendo pegar você, né? Entendeu? Então, assim, por exemplo, essa ideia, né? O que é verdade para você, para mim, tudo bem, a Manu deve estar brincando aí, não sei se está, mas enfim, mas não estou falando de você, tá, Manu? Estou ampliando as pessoas, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas, quando usam qualquer definição, falam assim, para você, elas necessariamente não contam mais com a definição real da coisa. Elas só se importam com a definição pessoal de algo, entende? Então, tipo, o que é verdade para mim? Para mim é o que eu penso. Por quê? Porque é mais cômodo eu pensar assim. Pô, eu não vou precisar fazer movimento nenhum para mudar algo, né? Então, a gente não tem que, a frase não pode ser, olha a gramática do mundo, vamos dizer assim, a gramática do mundo ordenado, né? Olha que eu estou começando a roubar o título, inclusive, mas tudo bem. Mas o ponto é, a gramática do mundo ordenado, né? Não é parar e falar, eu não sou, ninguém é perfeito. Mas é o contrário, é falar, eu preciso me aperfeiçoar. Né? Uma outra gramática, né? É uma outra frase. Então, em vez de eu entrar numa ideia de limitação, ninguém é perfeito.
Tá, e você aí não consegue arrumar a tua cama e você vai justificar isso porque ninguém é perfeito? É esse o ponto? Né? Não, então eu tenho que lutar sempre para trazer essa gramática mais realista, no seguinte sentido. O realismo que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: você é um sujeito que precisa crescer. Você é um sujeito que precisa ser bom. Então, para isso, não adianta usar a frase ninguém é perfeito. Eu tenho que sempre entrar na frase eu preciso me aperfeiçoar. Eu preciso suar a camisa para ser alguém que preste para as pessoas que estão à minha volta, principalmente, né? Porque meu ampliar o horizonte, eu não me encontro sozinho, né? As pessoas estão Claro, ali né? nessas Por relações. Você ser falou até do humano, olhar, né? A tua paciente falou assim, treinar o olhar e tal, ter um olhar X, Y, Z. Por quê? Porque as pessoas estão em contato com a gente, né? sim. Então, por isso que a gente vai falar de acolhida, a gente vai falar de, vamos dizer assim, de um respeito, né? Então, isso é algo. Você trouxe seu fã-clube aí, Ingrid. Estou percebendo que o fã-clube da Ingrid está aqui. Olha aí, Então, assim, paguei esse pra eles, paguei, viu? pagou, olha lá, olha só, né? Foi, paguei. Eles não quiseram ampliar o horizonte, eles estão ali pagos. Então, assim, o ponto é o acolhimento, a escuta, né? O acolhimento pela verdade íntima daquela pessoa. Qual é a verdade íntima daquela pessoa? Não é uma questão subjetiva que ele teve lá que nasce no acontecimento. A verdade íntima é que ele é um ser humano com dignidade. Essa é a verdade íntima de cada um. Né? Eu, a Ingrid, o Arthur, a Carla, a Manu, a Marli, enfim, as pessoas que estão, a Andréia, enfim, essa é a verdade íntima das pessoas. Né? Sim. Então, se eu começar a valorizar essa gramática ali do mundo ordenado, eu vou perceber que eu preciso muito mais fazer do que receber. Eu preciso muito mais dentro das minhas responsabilidades, dos meus atos conscientes, isso é algo importante, dos meus atos conscientes, eu tenho que fazer de tudo para ampliar o meu horizonte de consciência. E não ficar ali dentro da minha liberdade e falar, olha só, você tem o dever de ampliar o meu horizonte porque eu estou te pagando, Sim. seja lá você como um paciente falando com um psicóloga, ou, não, na verdade, né, o mundo aqui desordenado, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, né, na minha vida aqui, que tá tudo certo, é bom que eu não vou me ferir, sabe? Vai usando essas palavras assim, essa gramática ali que não funciona de nada, ou melhor, não Uma vai gramática funcionar de nada. própria, né? Né? Exatamente, exatamente. Então, Não assim, é a gramática. esse ampliar é muito saudável, é uma abertura muito saudável que nós precisamos ter, né? Para que a gente possa enxergar as coisas. Então, vem desde esse enxergar as coisas como elas são, dar o nome às coisas que são das coisas de fato, né? Isso. E, de fato, perceber que eu não posso viver numa esfera subjetiva, onde a minha consciência é o que eu achar dela, e aí eu justifico todos os meus atos para isso, e ponto final. Nessa perspectiva, a Suzane Richthofen ela vai estar super, super dentro da verdade, né? Porque dentro da minha consciência eu deveria matar meu pai e minha mãe, tá tudo certo, entendeu? E ponto final. Então, assim, não importa, nesse sentido aqui, o que ela veio a sofrer, caso ela tenha sofrido alguma coisa. Dando um exemplo, seja mais extremo. Não importa o que ela tenha sofrido, não justifica o ato que ela fez ali, né? Porque ali Não. ela fere a verdade mais íntima do outro, que é a dignidade humana. Então, quando eu mato alguém, principalmente dessa forma, não é uma legítima defesa, por exemplo, né? Quando eu mato alguém dessa forma, eu vou ferir diretamente essa dignidade que o homem tem. Então, em vez de eu ampliar esse horizonte, por quê? Quando eu identifico o homem como um homem que tem dignidade, que é uma pessoa única e tal, com liberdade, eu fecho, eu mato, eu trato isso, eu trato cada um deles diante da minha consciência individual subjetivizada, eu fecho. Eu não tenho mais horizonte de consciência. Não. Né? Eu tenho um labirinto, sei lá, um labirinto. É como se eu estivesse exigindo, por exemplo, você falou aí de dignidade, né? Eu lembrei muito de um exemplo. É como se eu estivesse exigindo de um violão ou de um violino que ele tocasse como uma percussão, Uhum, né? sim. E aí, quando a gente precisa calibrar não só o nosso olhar, mas também essa nossa base ética, pensando nos Uhum. nossos valores e as nossas virtudes, é isso que eles vão nos dar, né? Vão nos possibilitar ser o melhor que podemos ser, crescer na nossa personalidade em termos verticais mesmo, né? Uhum. Ascender em termos de personalidade, de maturidade, a ponto de nos tornarmos tudo aquilo que podemos ser, que viemos aqui para ser, E esse é né? um ponto importante porque depois, aí alguém pode falar assim, Rafael, mas você falou que não é uma questão bibliográfica,
né? Então quer dizer que os livros não são importantes? Não falei isso, né? Por que eu não Isso. falei isso? Porque eu só vou conseguir entrar no livro de uma forma saudável a partir do momento que eu tenha esse ponto de partida saudável. Entende? Uhum. Aí sim. Por que que, por exemplo, vamos lá, meu avô estudou até a quarta série. Ele é um homem hoje que tem um horizonte, digamos assim, amplo, né? Consegue ver as coisas como elas são, ele faz o seu próprio dever, tal, tal, tal. O livro não iria ajudar? Agora sim, porque ele consegue fazer a parte dele. Ele já percebeu que ele tem que ampliar. E não começar dentro de um processo bibliográfico necessariamente. Por quê? Porque as coisas na sua vida estão te exigindo um ato agora. Sim, Entende? Agora, sim. então isso é algo importante. Ó, o Cris falou que o aborto também poderia ser visto como um instrumento que fere a dignidade humana. Sim, se é uma pessoa lá e eu já elimino ela de uma certa forma, não. Eu elimino, eu mato aquela criança, obviamente é uma ferida à dignidade humana daquela criança, né, que não veio à vida no sentido fora da barriga, mas já está viva lá Não dentro. conseguiu isso, e não conseguiu cumprir as possibilidades. A gente está falando de dignidade como algo que te dá a possibilidade de ser por completo. E aí, se Uhum, a criança não consegue vir a ser, não sim. atua, né, não tem as possibilidades, com certeza é algo que realmente fere a Pois dignidade é, humana. e quando eu dei o exemplo lá da Suzane Richthofen, quando eu falo que ela fere a dignidade humana, porque ela julga de um modo, tendo a consciência dela subjetiva, né, que aqueles pais merecem morrer, o aborto, então, nesse sentido, é muito pior, porque você está falando de Sim, alguém super inocente, no final das contas. Que é alguém que nem chorar, chorou porque você nem ouve, entendeu? Você tem ali uma criancinha, né? Aí, não vamos entrar muito profundamente nisso, mas você pensar que tem leis pró-aborto que falam de abortar 3 meses, 6 meses, 9 meses. Você tá falando, tipo, que, sei lá, uma criança, não que menor tamanho seja menos valor, mas assim, você já sente muito mais essa criança dentro de você e você julga subjetivamente que aquilo ali não presta. E olha o ponto, né? Você julga como se aquilo ali não tivesse nem dignidade humana. Então você olha um ser humano que está ali dentro da sua barriga e você, não, isso não é um ser humano, isso aí é qualquer coisa que eu tenho que dar outro nome. Não é à toa que tem aquele clássico documentário, Grito Silencioso, não sei se você já viu, tem lá no YouTube, né? Que tem uma cena do ultrassom quando vai fazer um aborto numa criança e a criança dentro da barriga, ela foge do objeto que está lá para matar ela. Ela foge dentro da barriga. Aparece claramente a criança fugindo daquele processo, né? Então, assim, de novo, isso é um fechamento de horizonte de de consciência. Rafael, tem consciência. recuperação? Claro que tem, gente. Claro que tem, Claro, né? claro. Claro que tem, né? Então, isso é algo importante. A Manu, vamos lá, Manu tá famosa aqui. Manu Tá. pergunta assim, quando alguém machuca o outro, estar matando as verdades que ela achava que tinha. Isso seria não ter dignidade humana? Depende muito da forma que você vai matar, digamos assim, a verdade do outro também, né? Não adianta eu chegar e puxar o tapete do cara só porque o cara tá na mentira, o cara cai de cabeça no chão e não é assim que funciona. Até porque muitas das pessoas que anunciam a verdade, elas têm a verdade de modo teórico e não prático. Então a Isso. pior coisa que você pode fazer é você atacar o outro, porque teoricamente você domina algo e na prática você é o oposto daquilo ali, né? Que aí seria uma coisa meio hipócrita e tal, tal, tal. É diferente você estar lutando, entende? Eu estou falando isso aqui, eu luto por isso aqui também. Isso aqui é uma verdade que nós precisamos estar juntos. Então tudo vem na forma, né? Tipo, Manu, qual a intenção? Quando eu vou matar a verdade do outro, qual a minha intenção em fazer isso aqui? Né? Porque eu posso, beleza, eu posso defender uma verdade que é uma verdade, mas se eu falar isso com uma intenção vaidosa, eu vou limitando, ó, tudo vai limitando o processo desse horizonte de consciência, porque eu já não me importo com o outro, eu só me importo comigo, com a minha vaidade. Então é bom que eu faça isso com aquela pessoa, porque eu vou vencer. Sabe que a ideia é bater em cachorro morto, né? Então eu vou bater em cachorro morto, eu vou vencer aquilo dali, porque eles vão ver quanto eu sou bom. Aí, de novo, todo esse horizonte que poderia possibilitar com que a pessoa, de fato, crescesse de modo efetivo, ela vai se definhando, ela vai se fechando de modo afetivo. Por quê? Porque é afetivo. Afetivo e efetivo, né? Afetivo porque ela tem uma afetividade absolutamente mal feita com ela mesma, né? Então, e olha que ponto, olha a gramática do mundo desordenado, né? Então, ela tem uma parte afetiva absolutamente desordenada com ela mesma. E qual é a frase que ela vai falar? É que eu tenho que me amar primeiro. Sim. Então, só que isso é a última coisa que tem, seria ali o amor.
Não se tem amor ali, né? O que se tem é somente um egoísmo, né? E um deleite pessoal, que no caso aí da vaidade seria esse deleite de ser visto, né? E nada tem de amor. E nada tem de ordenado. Então você vai vendo que a gramática desordenada do mundo, ela já tem, digamos assim, as palavras-chave, os próprios clichês ali, né? Ah, então eu não vou amar, né? Então eu tenho que amar a mim mesmo, o que importa sou eu sempre em primeiro lugar, etc, etc, etc. E sempre esquece que colocar-se em primeiro lugar, de uma certa forma, é justamente saindo de você. Porque se você fica dentro de você, é como se você aqui dentro fosse uma perfeição, né? Nossa, meu íntimo, Rafael, é um jardim de girassol maravilhoso, com sol todo dia. Não é. Você sabe, todo mundo investiga seu íntimo, mas meia hora você sabe que não é. Você tem pensamentos ruins, você tem atitudes ruins, você vai necessariamente sair de uma perspectiva e ponto final. Ó, até botou aqui, amor próprio e autocuidado. Eu não coloco nem como uma diferença entre amor próprio e autocuidado. Existe um amor próprio de uma certa forma ordenada, mas ele não é aqui. Ele não é assim Ele para é um dentro, ele é autosserviço. para fora. Ele é sempre para fora, entende? Então, quando eu falo Ele assim, não é quando serviço. as pessoas pensam em amor próprio e autocuidado, quando você está, mas eu tenho que cuidar de mim. Esse cuidar de você continua sendo para fora, entende? Continua sendo para fora e não necessariamente para Por isso, ficar para dentro, né? por isso que tem que se olhar sempre, como você estava falando, as intenções por trás disso Uhum, daí, né? sim, E essas intenções estão sempre baseadas, eu acredito, né? Na verdade. sim. E tem uma frase assim que tem me movido muito, eu tenho Uhum, pensado muito sobre ela, que é a gente deixa de ser humano, né, quando a gente recusa a verdade. E não, por exemplo, quando a gente perde uma perna, perde um braço, ou, sim, né, enfim, algum. Então, a gente realmente perde essa capacidade de consciência, que é o que nos dá a capacidade de ser humano, sim. quando a gente deixa de ter o nosso foco na verdade. Sim. Então, assim, se a consciência, de uma certa forma, pode ser a nossa guia, né? Vamos dizer assim, né? Como eu dei o exemplo dos reis magos que são guiados pelas estrelas, como que a nossa consciência pode ser uma forma de guia se ela não tem valores? Por isso que a verdade tem que ser ali amplamente abraçada, amplamente amada, porque a nossa consciência precisa desses valores para que aí sim eu me forme numa boa consciência, né? Isso. E Como de quando, forma quando prática, né, Rafael? Não prática, adianta exatamente, simplesmente eu exatamente. ter os valores, acreditar que eu tenho os valores dentro de mim, que na minha cabeça eu sou uma pessoa isso, eu sou É, aquilo, eu vou estar sendo apenas soberba ou vaidosa. Enquanto eu exatamente. continuo reforçando para mim que eu sou isso, ou que eu sou aquilo, que eu tenho esse ou aquele valor, essa ou aquela virtude, Uhum, eu não estou, na verdade, colocando em prática, então eu também não estou sendo nem verdadeira, nem vivendo exatamente. essa verdade, né? Exatamente. Então, lá, o Arthur botou ali, a melhor forma de amar a si mesmo é amando ao outro. Então, ali você coloca um valor naquilo. E esse valor nessa frase, ela já é prática, né? Você não precisa pensar muito, né? Amar assim, amando ao outro. Então, eu tenho que me movimentar em direção ao outro. Então, eu vou tendo guias saudáveis, de uma certa forma, para a minha própria consciência, né? Porque senão, como eu falei, que ela não é subjetiva, no final das contas, as pessoas têm como guia da própria consciência uma subjetividade. E aí, isso não vai dar certo. Porque aí cada um. Eu costumo sempre falar da ideia da subjetividade e sinal de trânsito, né? Então, sinal de trânsito a gente aprende no colégio, a gente pinta, isso é um desenho para pintar. O sinal vermelho, amarelo e verde. Vermelho para, amarelo atenção e verde siga. Ah, mas na minha subjetividade, o sinal vermelho me lembra meu pai, quando a gente brincava, quando criança, ele acendia a luz vermelha para eu correr, então eu vou ultrapassar tudo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a sua subjetividade, meu amiguinho, não pode ser a regra da realidade. É simples assim, né? Enquanto mais ela for regra da realidade, menos a tua consciência fica ampliada, Às né? vezes, essa coisa que você falou do pintar, eu lembrei de uma história que outro dia eu comentava com o paciente. Justamente reforçando, ela sempre reforçando essa ideia subjetiva das coisas. E eu dizia para ela assim: olha, quando eu estava no jardim da infância e colocavam lá uma pintura para eu pintar, a professora sempre me dava a possibilidade de pintar o cabelo da menininha que tinha de duas cores. Ou era amarelo, ou era preto. Eu não podia Uhum, pintar de verde, né? Porque até então não tínhamos todas essas cores, cabelos sim, de todas essas cores, como hoje em dia nós temos, porque a tecnologia uhum, foi proporcionando isso, enfim, né? sim, Mas era aquilo, né? Isso é uma gramática, como a gente vem falando. uhum, E a gente precisa entender que essa gramática ela é anterior a gente, né? E que ela uhum, está aí para a gente viver.
E a partir do momento que eu vou atuando na minha vida, eu vou contornando a minha consciência através dessa gramática. Uhum. Sim, sim. E esse é um ponto importante, porque quando a gente fala da grama ali, né? Eu pensei, você falou do verde, eu lembrei da grama. Porque a criança, ela Sim. precisa ter essa boa formação. Porque o verde é da grama e não do cabelo. Sim. Ah, mas, aí você fala assim, mas você tem preconceito com cabelo. Aí vem a gramática do mundo. Mas você tem algo Isso! contra pessoas com cabelo verde, Rafael? Meu, é preconceito? Claro que Não, não. mas a gente não nasce com cabelo verde, concorda? Pois é, exatamente. Você quer pintar o cabelo de roxo, meu amigo, pode pintar, tá tudo certo. Não tem problema Sim, nenhum é. com isso. Só que como a gente está no processo de formação, isso é algo importante. Né? Ó, o Renan falou, existe amor próprio maior do que cumprir a vocação? Exatamente. E cumprir a vocação é o quê? É sempre se doar ao outro, independente da sua vocação. Sim. Seja nas vias matrimoniais, religiosas, profissional, né? Então sempre vai ser um desaguar no outro de uma forma ou de outra, né? Com Então assim, certeza. esse ponto é de fato fundamental. Essa consciência sendo bem formada aonde? Na verdade. Por isso que quando a gente, de uma certa forma, ouve o Chesterton, né? Ou lê, né? Porque Chesterton morreu, falando que chegará o momento que teremos que provar que a grama é verde. É quase como se ele falasse assim, olha, tá todo mundo vivendo com uma consciência absolutamente, né, de modo tão subjetivo, que a gente vai ter que provar essas consciências já não amplas, que aquela grama é verde e não da cor que ela acha que tem que ser, né? Exatamente. Então, isso é um ponto importante. Aí pode falar assim, mas isso você não priva a liberdade da pessoa para que ela já possa conceber um cabelo roxo, amarelo, azul, verde, sei lá qual a cor do cabelo? Não, meu amiguinho. Por quê? Porque ali eu dou uma liberdade que necessariamente estaremos dentro da verdade. Essa liberdade ela só funciona dentro da verdade. Então, aí sim que eu sei que um cabelo nasce preto, louro, vamos dizer assim, se preto, aí entre o preto e o louro vai ter essas tonalidades no meio, né? E aí tem Sim, as exceções, sim. aquelas pessoas raras ruivas, né? Tirando essas três partes aí, né? Ali vai nos dando liberdade. É dentro dessa verdade. Então, quanto mais eu entendo essa verdade, quanto mais eu me adequo, quanto mais eu me deixo vencer pela verdade, mais esse horizonte vai ampliar. Por quê? Porque eu não coloco o meu egoísmo na frente de tudo. Porque eu sou Isso. só uma pessoa, sou um serzinho, sou a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? Então eu preciso necessariamente entender o meu tamanho e saber que eu faço parte, né, E do viver processo de essa aperfeiçoamento. vocação, e viver Vamos essa lá. vocação que o Renan estava falando aí, é justamente se instalar nessa circunstância que você está, sendo atenta a essa circunstância, né? Para que Uhum. você consiga vivenciá-la da melhor forma, tendo cabelo louro, menos louro, preto, Sim. né? Castanho, enfim. Você precisa usar isso ao teu favor para você ser o mais digno possível e conseguir ser o melhor de você, né? É Uhum. assim que você vai se instalar realmente. Né? Ultimamente as Sim. pessoas falam muito dessa instalação na realidade, e essa instalação na realidade parte do pressuposto de que você precisa vivenciar essa vocação de ser você, de olhar para a sua Sim. circunstância e dizer, não, a partir daqui eu vou e sigo. Sigo para onde? Para o melhor que eu posso ser, O né? ponto, Tem eu que ter isso. vou só resumir, porque nosso tempo está acabando. Acabando, né? Instalar-se na realidade não tem nada de teórico, é tudo de prático. Então, quanto mais você Isso. fala de se instalar na realidade, provavelmente você está bem longe disso, né? Então, a gente tem que primeiro instalar-se na realidade na minha prática, e não só num processo teórico. Então, isso é algo importante. Ó, vai acabar o tempo, não? Porque meu Instagram, quando eu convido alguém, ele para de contar, mas eu estou com o relógio aqui, falta 1 minuto para 1 hora da tarde, então está acabando. Enfim, é isso então, meus amigos. Eu já agradeço muito. Temos que fazer uma segunda parte, porque foi um assunto Tem. para Vamos. pano para manga aí, né? Mas vamos voltar em algum momento. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito. Saiba que você pode contar comigo, né? Essa live fica salva 24 horas aqui. Pode ser que o Arthur ele vai de uma forma meio pirata, ele vai salvando minhas lives no YouTube aí, né? Então pode ser que essa vá para lá também. Enfim, é isso. Um grande abraço, obrigado aí. Qualquer Eu que coisa. agradeço, Rafael. Até a próxima, né? Tá Vamos bem? aí Valeu, conversando. pessoal. Obrigado. Até a Tchau. próxima. A gente volta para a parte 2 em algum momento esse ano ainda, hein? Valeu, Olha aí, valeu. Tchau, tudo tchau. certo. Tchau. Tchau, tchau.